Boa noite. Novos empreendedores. Os conhecimentos nas áreas de economia e finanças são cada vez mais necessários às nossas vidas. Os novos empreendedores nos ensinam. Por um longo tempo, o sistema educacional nos preparou para servirmos e não para sermos servidos. Quem é da minha geração deve lembrar dos exercícios do tipo: siga o modelo, ou seja, copie, faça como sempre foi feito. Alguém que era assim. Hoje, a garotada tem outros caminhos. As escolas, ao menos a maioria, incentiva a criatividade e a molecada tem que pensar. O resultado é uma nova geração de empreendedores. Perceba que muitas crianças não falam mais: eu quero ser médico, eu vou ser bombeiro, eu serei professora. É muito comum um menino ou uma menina, na casa dos 10 anos de idade, dizer que vai ter uma loja, será dono de um shopping, terá tantos carros e por aí vai. São os futuros empreendedores. Outro movimento interessante de perceber é o número de estudantes que saem das universidades e logo abrem o próprio negócio. E observe no interior do estado os filhos dos fazendeiros que foram estudar fora e voltaram para suas cidades para cuidar das propriedades com mais conhecimentos ou abrir o próprio negócio. Procure saber mais sobre isso. A internet é um mundo maravilhoso e cheio de informações sobre o novo jeito dos brasileiros pensarem em suas rendas. Também há revistas especializadas no assunto. Compre, leia e aprenda. Mas agora, tire uma hora do seu tempo e veja o que preparamos para você aqui no programa Cláudio Alves Sem Censura. Fique com a gente. O programa de hoje tem um convidado internacional. Nós recebemos aqui em nossos estúdios o ilustre professor José Antônio Bandeirinha. Ele é da Universidade de Coimbra, em Portugal, e durante um evento realizado pela Unemat, pela AENOR, que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Norte do Estado de Mato Grosso, pela Universidade Federal, fez uma pausa para conversar com a gente. Olá, professor. Seja bem-vindo. Satisfação muito grande poder, nesta noite de hoje, pelo Sistema Brasileiro de Televisão do Grupo Roberto Dorn de Comunicação, poder levar essa entrevista para todos os cidadãos de Mato Grosso. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu é que agradeço o acolhimento e agradeço também a oportunidade de poder conversar. E tenho muito prazer em estar aqui neste programa. Ok. Nós vamos discutir aqui sobre programas habitacionais no mundo, a nossa realidade também, vamos falar um pouco aqui do centro-oeste do Brasil e o futuro das habitações. Professor, eu quero, no início do nosso diálogo, do nosso bate-papo, perguntar para o senhor sobre a história. Historicamente, como é que foi tratada, como é que é tratada a questão da habitação no mundo? A questão da habitação no mundo é tratada do ponto de vista da história, talvez não pela forma como ela existe, mas pela forma como nós olhamos para ela. E esse é um dos seus problemas, ou seja, detectar quando e como é que um determinado conjunto habitacional está, na realidade, a gerar condições de degradação de vida para as pessoas que nele habitam, ou quando somos também nós, com o nosso olhar, que nos perturbamos pela existência daquele modo de vida tão próximo de nós, que incomoda, que é perturbador da nossa própria consciência. Portanto, é sempre neste diálogo entre uma coisa que é na realidade e uma coisa que nós sentimos que não deve ser, que não deve estar ali, que se tem feito a resolução do problema da habitação no mundo. De qualquer modo, e se falarmos no plano global, o problema da habitação no mundo, este problema do acesso, da necessidade de acesso das pessoas ao alojamento, e quando há grande afluência às cidades, às metrópoles, à procura de trabalho, à procura de entrar na relação de um mundo global
cuja porta de entrada só fica nas metrópoles, não fica nos espaços segregados, nos espaços rurais, nos espaços das montanhas. Essa grande afluência que gerou grandes assentamentos construídos muito rapidamente, autogeridos e autoconstruídos, só teve o olhar do mundo, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, só começa a dar-lhe o estatuto de problema já com a década de 50 muito no fim, portanto já bem depois da Segunda Guerra Mundial. E, no entanto, o problema já existia no século XIX e desde o princípio do século, mas não era considerado um problema. Não era considerado um problema. Com a dimensão que ele tomou a partir da década de 50, começou a deixar de ser impossível olhar para aquela realidade tapando-a com poeira, fechando os olhos. E a própria ONU resolve criar um gabinete para estudar os problemas habitacionais no mundo, que eram gravíssimos em todo o mundo, talvez tivessem uma acentuação maior na altura já no Sudoeste Asiático e na Índia, mas também em África, na América Latina e mesmo nos países ditos desenvolvidos, na Europa e nos Estados Unidos, havia gravíssimos problemas habitacionais. E é a partir dessa altura que realmente o problema em si se transforma num problema global. Professor, eu queria falar, por que os governantes passaram a ter uma preocupação direta com a questão da habitação no mundo? Alguma influência com relação à falta de habitação, com a criminalidade, com o problema da saúde pública? O que levou eles a se preocuparem da década de 50 para cá, já que, como o senhor disse, antes não tinha essa preocupação? Como diz um grande pensador do século XIX, a habitação degradada começa a ser um problema quando as classes instaladas na proximidade sentem a insalubridade, sentem a epidemia, sentem o cheiro. E aí ela transforma-se num problema e tem que ter rapidamente uma resolução pelos governantes para o bem-estar público, talvez mais das pessoas que estão ao lado do que as que habitam realmente. E, portanto, correndo o risco de ser muito injusto, como são todas as generalizações, mas em grande parte das vezes os políticos interessam-se pela resolução daquele caso, não por aquilo que essa solução possa ter como virtude e bem para as pessoas que lá habitam, mas como pressão daqueles que, na verdade, o elegem e que habitam os bairros perto e que já não suportam aquela proximidade. E aí vêm também, obviamente, as situações de tensão social, de criminalidade, que são geradas por essas péssimas condições habitacionais. O senhor acredita que o mundo está se preparando para que no futuro não falte habitação? É muito difícil, sabe? Enquanto nós virmos, e aqui vamos um pouco ao encontro daquilo que eu tenho vindo a dizer neste seminário, enquanto nós olharmos o problema da habitação como o fornecimento quantitativo de um bem, suponhamos para uma análise, para uma comparação grosseira, mas que serve para explicar aquilo que eu digo, suponhamos que as pessoas não tinham celular, havia uma carência de celular e era necessário ter um celular. Por isso é que eu digo que é uma comparação grosseira, mas é só para percebermos. E então a solução está em comprar milhões de celulares, ou quem diz celulares diz laptops, computadores pessoais. E fornecem-se esses computadores. Talvez aí o problema tivesse uma solução, mas acontece com a habitação uma coisa diferente, é que não é um bem só. Habitar, ter o nosso espaço de privacidade, é o contraponto do nosso espaço de socialização. Ou seja, por isso é que a sociabilidade nos bairros mais degradados é tão problemática e se dá à criminalidade. Porque o nosso espaço de privatização também não é perfeito, está longe de ser perfeito. Entendi. E, portanto, considerar o habitar, considerar como uma função, como um bem, como uma coisa que algumas pessoas têm falta, outras têm a mais, como muitas coisas que existem na sociedade, não é propriamente bom para a habitação. É preciso que as pessoas se sintam pertença de um lugar. E esse lugar é a nossa casa, a casa de cada um de nós. A que o senhor atribui essa questão da carência de moradias no mundo? É uma questão da migração da população da área rural para a cidade? Ou é o próprio crescimento populacional?
ou um despreparo completo da classe governante mundial que ocasionou essa carência? São muitos fatores, todos juntos, todos esses que disse. É também um outro, se me permite, que é a necessidade de algumas populações localizadas em zonas muito recônditas afluírem, isso é muito notório, por exemplo, em África, afluírem a uma espécie de porto, normalmente uma cidade, que tem um aeroporto, que tem uma possibilidade de os transpor para um mundo global, para um mundo mais desenvolvido, para um mundo que eles sabem que existe e que a única possibilidade que têm de aceder a ele é entrar por essa porta. E essas cidades, que são portas de entrada no mundo global, começam também a encher, a ficar completamente compactas de gente. E depois o mercado não está feito para este tipo de procura. O mercado está sempre feito para uma procura direta, para uma procura que faça crescer diretamente o lucro, coisa que estas populações de baixa renda não fazem. Exatamente. Por isso que o Brasil, por exemplo, talvez esteja na vanguarda do estudo sobre essa problemática. Estamos num momento, creio eu, no Brasil, como em todo o mundo, e isto não significa um momento de atraso, pelo contrário, no Brasil significa até um momento de algum avanço, em que estamos a começar a dar os primeiros passos nesse sentido. Não é fácil, porque as empresas não estão vocacionadas para este tipo de mercado. As empresas estão vocacionadas para um mercado mais fácil. Compram um terreno barato, acrescenta-lhe mais-valia pela construção, pelo tipo de segurança que gera, pelo tipo de conforto que gera. Quando o senhor diz que as empresas não estão preparadas, o que o senhor quer dizer com isso? Quero dizer que não estão vocacionadas para o mercado de baixa renda. Estão vocacionadas para o mercado, quando muito, de média e de alta renda. É esse mercado, no fundo, que as gerou. É esse mercado que as faz. E o Brasil tem tentado que as empresas se aproximem do mercado. Uma falha da comunidade científica? Também, de certa maneira. Mas, sobretudo, talvez uma crença demasiado forte na capacidade de regulação do mercado em livre circulação. Ok. O programa de hoje trata ainda sobre habitações no centro-oeste do país e como deveria ser a relação de loteadoras, construtoras e os governos. Você está em boa companhia. Permaneça com a gente. Voltamos já. O programa Cláudio Alves, Sem Censura, volta já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. A pobreza no Brasil não resulta das disparidades entre o mundo rural e o mundo urbano. No mundo inteiro, houve e há problemas de déficit habitacional. Mas todos os países em que houve e há políticas de financiamento da construção resolvem parcialmente ou pelo menos evitam o agravamento do problema.